Olá pessoal, tudo bem? Newton Barros na área mais uma vez aqui na Rede Ágatos com o seu Sala Musical na TV. E como toda semana a gente está aqui nesse encontro maravilhoso com um bate-papo com convidados especiais que têm dividido um pouquinho da história com você aí na sua casa, hoje não é diferente. E hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial, também é minha amiga, grande amiga que está aqui. Ela é publicitária, é mãe, ela é apresentadora, ela canta e mais algumas coisas que a gente vai descobrir aqui juntos, tá? Eu recebo hoje aqui no Sala Musical na TV, Daiane Alves. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada. A gente já começa rindo, né? Já, gente. Com a gente é só riso, né, Newton? É porque aqui a gente já sente em casa, né? Vou até chegar aqui pra trás, né? Tô em casa, ficar confortável. Fique aqui, à vontade. Nesse cenário lindo, parabéns, Gostou? Amei, tá maravilhoso. Tá a sua cara, né? A cara da riqueza, gente. Já começamos bem, vocês já viram, né? Então, parabéns pelo cenário. Eu tô muito feliz de estar participando dessa nova fase do Sala Musical. O Sala Musical passou por várias fases e uma coisa eu posso falar, viu, gente? Cada fase é melhor que a outra. Cada fase Deus vai trazendo coisas novas, vai surpreendendo. E eu tenho certeza que essa daqui veio pra ficar em um momento que vai ser bem marcante e de crescimento também, né? Na sua vida. Glória a Deus. E essa primeira temporada aqui na TV, eu fiz questão de que fosse amigos mais próximos e que inclusive viu o nosso crescimento, viu o desenvolvimento, como a gente começou. Uhum. Você tava lá no início com a gente, lá no início. Lá viu? No Bosque da Barra. No Bosque, gente, já gravamos no Bosque da Barra. Já gravamos. No Bosque da Barra. E levando... Ó, a gente passamos pela fase de levar equipamento dentro de ônibus cheio, lembra? Lembro. De tudo para chegar até o pessoal. E hoje a gente tá aqui dentro da TV fazendo esse programa incrível com amigos queridos. Então por isso que a gente quis trazer pessoas que estão com a gente, que contaram com a gente, que acreditaram nesse sonho, né? Não, eu que agradeço, é um sonho louco, né? Sonho louco. E assim, eu acho que é uma via de mão dupla, né? É um sonho louco, a gente acredita. E por outro lado, a gente também vive vários sonhos malucos, mas que a gente sabe que Deus está ali. E você também está acreditando, não só no meu projeto, como no projeto de vários outros cantores. E aí, a gente também agradece, né? Por você considerar, porque é muito fácil, às vezes, as pessoas falarem, né? Ah, é amigo, mas é amigo mesmo? Então, assim, é amigo mesmo. Existe uma consideração, existe uma confiança, existe uma credibilidade e a gente fica feliz e agradecido por isso também. Gente, eu acho que vou passar para a Dai, que vocês já perceberam que a apresentadora, né? Já tem aquela alma de apresentadora aqui. Dai, eu queria começar falando o seguinte: como é que você consegue conciliar tudo isso? Não sei. Que ainda tem criança pequena. Ainda tem o Caleb, tá com quanto tempo? O Caleb está com 1 ano e 9 meses. E ainda é mãe de um bebê, para você ter noção. Mas sabe assim, líder do louvor da igreja Lagoinha Barra, né, também. Ministra parte. do louvor da Lagoinha Barra. Isso. Ainda concilia tudo isso. Como? Sabe aquele louvor que diz assim, deixa acontecer naturalmente? Conheço, daquela dupla, daquele grupo. Gente, eu acredito assim, eu não fico tão focada. Quem faz um planejamento de semana tá de parabéns, tem a minha admiração, mas eu não consigo, até porque eu tenho um neném e aí tem muita coisa que acaba saindo do nosso script, surpresa, né? É surpresa, não dá. Então assim, eu crio uma rotina da forma que eu consigo criar, mas toda semana realmente é algo às vezes novo que acontece, porque trabalho, viu, gente? Trabalho, igreja, filho, marido. O que mais que eu tenho, Jesus? Eu tenho muita coisa. Tem muita coisa. Tem o louvor. Né? O louvor da igreja. Tem o escritório. Meu Deus, é muita coisa. É muita coisa. É basicamente ainda tem assim. As redes sociais que ainda tem que As redes sociais que a gente precisa estar alimentando, né? Que não pode deixar. E eu fiquei muito tempo sem alimentar, essa fase minha aí de gestação e tal. Eu dei uma descansada, né? Eu acho que eu dei esse período também de pandemia, né? Foi. Que foi justamente nesse período, né? Foi. O Caleb nasceu no auge da pandemia, né? 2020. E eu basicamente passei a pandemia. Gente, eu nem precisei comprar roupa de grávida. Eu não saía de casa. Não saía, né?
Eu só ficava de pijama, né? Lockdown. Então, assim, é muita coisa. Tem dia que eu falo, Senhor, me socorre, eu só queria dormir. O meu sonho antigamente era sonhos enormes. Hoje, qual é o seu sonho? Dormir. Quero dormir. Uma noite inteira. 12 horas. Não, quero 12, né? 8 não. Eu preciso de 12 horas seguidas. E na maioria das vezes a gente não consegue, óbvio, né? A gente dorme bem menos. Mas são fases, são momentos e são momentos maravilhosos. Eu queria que você falasse pra gente agora o que surgiu primeiro na sua vida. Foi a apresentação rádio, TV? Ou isso já vinha uma paixão já desde pequeno? Ou foi a música que surgiu primeiro e elas foram casando? A música desde sempre. A música desde sempre. Desde pequenininha já cantava. Eu falo o seguinte, eu até fiz uma live um dia desses e eu falei isso. Me perguntaram assim, Daiane, como é que você começou a cantar? Eu falei, cara, comecei a cantar como quase todos os cantores do meio gospel. Se você reparar, praticamente todos, não todos, mas a sua maioria começou... comecei a cantar criança, comecei a cantar pequeno na igreja. E um pastor sempre... eu já vi um pastor falando, né? A igreja ela é um celeiro de talentos. E é verdade. Já na barriga da minha mãe, eu me animava com música, viu? Pulava quando ela cantava. E assim, eu comecei a cantar basicamente com uns 4, 5 anos na igreja. No coro lá, né? No grupo de crianças. Depois comecei a pedir... Jardim de Deus, né? Na tua igreja também era Jardim de Deus? Ovelhinhas de Cristo. Era Cordeirinhos de Jesus, Cordeiro de Cristo. Ovelhinhas de Jesus e Jardim de Deus. Era sempre os mesmos nomes. Os mesmos. E aí aquela coisa, depois... E foi algo muito natural, muito... Eu acredito que quando você tem um chamado, Deus ele planta isso dentro de você e da sua essência. Então eu criança já pedia pra cantar, pedia oportunidade pro pastor, levava a fita cassete, né, do lado A ou do lado B, que eu peguei essa fase. Nossa, depois vamos falar de fita cassete. Vamos. E foi assim que eu comecei a cantar. Eu acredito que por mais que a maioria dos cantores comecem da mesma forma, óbvio, é só o início que às vezes pode ser igual. Mas Deus ele tem uma singularidade, uma particularidade com cada um. E aí o caminho que cada um vai trilhando realmente é diferente um do outro. Mas eu comecei primeiro na música. Com 10 anos eu gravei meu primeiro CD. Com 10? 10 anos eu gravei o primeiro CD, porque já antes eu já saía pra cantar. A minha mãe fala então já que tinha agenda já nas igrejas. Meu Deus! A minha mãe fala assim... Nene cantava lá na igreja, aí no final do culto vinha o irmão e falava assim, a senhora que é a mãe? Então, vai ter um evento tal, uma festividade, você pode levar ela pra cantar lá? A primeira empresária sempre. Aí, minha mãe, se ela não é cantora não. Não, mas eu queria que ela fosse cantar lá. Então tá, e aí minha mãe levava. Cara, não posso reclamar disso. Os meus pais sempre, se falasse assim, Daiane fez uma loucura, eles estavam lá apoiando a minha loucura, no bom sentido, né, gente? E ia, e me levava e... Claro, né, com o incentivo deles e também com o apoio financeiro total deles, porque 10 anos, né, eu não tinha dinheiro, né, pessoal? Gravei o primeiro CD, né? Total patrocínio. Quem aí já foi patrocinado, né? Acho Depois que muita fala gente. E foi assim, então com 10 anos eu gravei meu primeiro CD e comecei, fiquei na música, só na música por muito tempo. A parte da apresentação, né, de rádio e TV... Ela começou, vamos falar também pela música. Primeiro eu ia cantar, comecei a gravar muito programa de televisão cantando, né, como cantora. Aquilo dali começou a, sabe, Florar, né, ali o que estava por trás das câmeras. E eu tive uma experiência muito bacana. Eu fui cantar numa televisão, numa rede muito grande no Nordeste. E esse programa, ele era feito por um pastor, um DJ e a esposa do pastor. Gravei esse programa, tal. Na segunda vez que eu fui lá, a esposa do pastor, ela estava ausente, porque ela estava fazendo pós-graduação e não tinha uma apresentadora. E eu fui como cantora, tá, gente? Na hora, ao vivo, lá, na hora. Aí eles viraram pra mim e falaram assim, o produtor, Daiane, você já apresentou programa? Eu nunca tinha apresentado nada. Necas de Pitibiriba. Falei, não. Aí ele, mas você topa fazer um teste? Vamos fazer um teste? Porque se der, você substitui a Anne aqui. O nome dela era Anne. Falei, claro. Gente, dito e feito, fiz o teste. Puxa, vai ser agora, vai. Eu fiquei lá, acho que um mês mais ou menos, substituí a Anne durante uma semana.
Meu Deus, e ali foi ungida apresentadora ali. Ungida, consagrada. Foi a primeira vez que eu apresentei um programa de televisão. Anos naquela época? Eu tinha mais ou menos uns... Vamos botar aí, eu acho que uns 18, 19 anos, por aí. Aí despertou ali a paixão. Despertou ali, começou ali. Dali eu só continuei cantando, aí voltou na época da faculdade. Que aí eu entrei, isso já é um outro assunto, né? Me formei em publicidade e propaganda, fiz comunicação social. Justamente pelo fato do ministério, eu não queria fazer nada que me distanciasse do ministério. Então eu falei assim, o que eu posso fazer que eu possa unificar? Vai agregando, comunicação, né? Então, entrei na comunicação. Na fase ali da faculdade, já procurando estágio e tal, eu comecei a me despertar muito nos estúdios que existiam lá dentro, rádio e TV. Então eu comecei a frequentar e eu procurei um programa... Isso vai aguçando, né? E aí o que acontece? Na ordem, na verdade, primeiro eu tive que achar um estágio. Fui estagiar numa televisão. Gente, eu amei estagiar na televisão. Eu fiquei 2 anos e meio. O meu estágio virou trabalho, né? Porque ali eu fiz a apresentação substituindo a apresentadora que faltou. Daiane, cantor faltou, você pode cantar? Posso. Apresentador não pode, você pode apresentar? E aí voltou. Até que o gestor da TV chegou um dia e falou pra mim, você quer fazer um teste pra ser apresentadora aqui? Eu falei, quero. Era a oportunidade que tava precisando naquela... E aí eu fiquei super empolgada, eles me deram 2 programas de televisão na época, só que eu precisava do DRT e eu não tinha DRT. Eu fui lá, fiz o curso, sou formada em locução, apresentação, rádio e TV, peguei o meu DRT e fiquei ali. Então dali fui, rádio, depois quando acabou esse ciclo de TV na minha vida, né, ali na verdade, eu passei pra rádio, que foi a Rádio Record, fiquei quase 5 anos, direto, ininterruptos lá no Cupcake com Cereja ao vivo. Inúmeras me substituiu. Até substituir. Algumas vezes. E foi assim que surgiu a apresentação. A música veio primeiro. Então eu falo que a minha prioridade realmente é a música, só que eu não tenho como deixar também isso agregou, essa fase de lado. A música veio primeiro. E quando veio essa parte da comunicação, que foi você apresentando tanto na rádio quanto na TV, isso agregou na música? Muito, agregou muito. E um meio de contato, né? Total. Porque assim, gente, eu no início, vamos lá, a vinheta do Cupcake fui eu que gravei. Peguei uma menina lá também, uma amiga, e ela fez a voz junto comigo. A produção eu fiz... Eu fui fazendo tudo. E aí chegou na parte da produção, porque o meu programa, ele não era vinculado à rádio, né? Eu tinha o programa na rádio, mas não era vinculado à rádio. Então eu era responsável por ele. Então com isso eu fazia também os contatos dos convidados semanalmente. Gente, eu conheci muita gente. Isso foi muito bom. Foi um período longo, né? Muitos pastores passaram pelo Cupcake, muitas pastoras, muitos cantores. E assim, de muitos lugares, né? Vinham às vezes cantores de outros estados. Tem como ir no Cupcake? Tem, vem aqui. E você pegou também o auge da live, né? No Facebook. O auge, na verdade. Quando ela liberou, você já liberou, e aí o que acontece? A rádio lá tinha um alcance muito grande. A gente tinha, em média, 300 mil ouvintes na rádio. Só que aí eu pensei... Gente, eu criei o podcast e nem sabia. Aí eu verdade. Aí eu pensei, poxa, se a gente transmitir, vai ser melhor. Porque o pessoal vai poder participar também. Então eu comecei a transmitir ao vivo o programa. Era na rádio e transmitido sempre na live, na página do programa no Facebook. A gente tinha muita participação ali. Então agregou muito no meu ministério, porque foi muito contato que eu fiz. Muitos pastores, cantores, tinha essa questão de apoio também, né? Questão de agenda, vai, canta. Eu não cantava muito no meu programa. Às vezes o pessoal falava, ai, Dani, você tem que cantar. E eu sempre falei o seguinte, gente... Eu gosto de dar oportunidade para as outras pessoas cantarem, sabe? Às vezes a gente cantava, mas era mais difícil. Mas como a música sempre foi prioridade, todo mundo sabia que eu cantava, fazia esse contato, e aí cantava em outros lugares, e agregou demais, agregou muito.
E isso é muito bacana, né? Porque a gente vê o crescimento, né? A gente, muitas das vezes, a gente não tem a dimensão total daquele crescimento. A gente acha um desafio, né? Você entra dentro de um desafio e você fala, poxa, será que vai funcionar? De repente vai agregar ou não vai agregar, né? Será que, de repente, a minha vida na música possa diminuir? Mas quando a gente começa a perceber esse crescimento, até por conta dos contatos que acaba fazendo, isso dá opa, posso respirar melhor. Não, eu vou te falar, contato, e eu aprendi muito. Porque a gente fazia, na verdade, era um hangout, né? Era um podcast. Não existia ainda esse nome, né, do podcast e tal, como tá tão e forte hoje. Mas não tinha as plataformas tão vivas como é hoje, né? De áudio. E isso foi recente, né, gente? O Cupcake, a última vez que eu gravei o Cupcake gravei não, né? Que era ao vivo. Foi no início da pandemia, praticamente, entre 2019 e 2020. Era ao vivo. Ainda tinha isso. Era ao vivo. Que era um desafio, né? Que você tinha que entrar ali no horário certo. Tinha que pegar todo o trânsito da cidade para chegar na rádio no tempo certo, convidado no tempo certo. Atraso, porque o programa ao vivo é complicado, né? Não, e o Cupcake ele ficou... pega um trânsito, o convidado já tem que dar uma... O que eu faço aqui, né? Não, e era tão bom, porque assim, agregou tanto conhecimento, porque como a gente falava de vários temas, a gente agregou muito conhecimento, muito. Gente, tanta gente boa que passou ali, eu aprendi muita coisa. E era tão legal que 1 hora voava. Era 1 hora de programa. Aí eu ganhei mais 1 hora. A gente eu lembro. 2 horas. E ainda era pouco. Era pouco. Porque quando começava aquela conversa, né, aquela troca de experiência, porque era uma troca de experiência ali. E o público começava a ligar, e o público começava a fazer perguntas. Quando você olhava, ué, já tá no final do programa, e você, nossa, mas como assim? Agora já são 2 horas de programa e já voou tão rápido. E uma coisa, Nilton, que eu sempre priorizei. A gente tá muito acostumado, nada contra, tá, gente? Por favor, não me interpretem mal. Não vai falar que a Daiane é anti-oração, anti-nada disso, não, porque, gente, aqui né? É do reteté. É do reteté, do manto. Mas, assim, as pessoas estavam muito acostumadas com programas de rádio gospel que iniciava com uma oração, que no meio... E eu tentei trazer um padrão diferente do que as pessoas estavam acostumadas. E o que já tinha, para não ser mais do mesmo. Mais do mesmo. E também ser muito eu. Eu sou uma pessoa assim, gente. Às vezes tem gente que diz, ai, você é muito expansiva, ai, você sorri demais. Mas sou eu realmente sorrio demais. Então o Cupcake, ele sempre teve essa característica de muita alegria, de ser pra cima. A gente falava de assuntos sérios. Então quando a gente falava de assuntos sérios, a gente tava realmente respeitando o assunto. Mas não era por isso que a gente ia levar o programa todo no... Oi, tudo bem com você? A gente não fazia assim, né? Jornal Nacional. Vamos abrir com uma oração. Não, porque a gente sabe que a gente não precisa abrir com uma oração para chamar o Espírito Santo. Ele já tá aqui com a gente, ele tá entre nós. E até pelos temas abordados, né? Até pelos temas, Eu lembro até de alguns episódios de pessoas, até como temas, na época, temas como depressão, pânico. Sim, suicídio. Suicídio, a qual as pessoas ligavam e falavam, Deus falou comigo. Então, assim, você viveu muitas experiências assim. Tinha gente, às vezes, que pedia oração no meio do programa, tá? Quando a gente tinha esses temas. E aí a gente parava realmente e orava. Então, assim, eram coisas específicas. E o pessoal tinha muitas dúvidas, né? Até em relação à depressão, que não era tanto falado quanto é hoje. Sim. Né? E os pastores falando sobre isso, psicólogos, porque você recebia todo mundo lá. Todo mundo. Quando a gente tinha esses assuntos, eu gostava muito de levar alguém que tivesse... Que era especialista no assunto, uma né? especialidade naquilo, é isso. E agregava demais. Foi uma época muito boa, foi muito bom, muito bom. Até hoje eu lembro, e a gente fala como se fizesse muito tempo, não faz tanto tempo assim, mas o pessoal fala assim às vezes, é a Daiane, Cupcake com cereja. E aí, vai voltar? Vai, eu acho que vai, né? Será que vai, gente? Que agora vem com a nova roupagem, né? Daiane mãe, tudo. Já que a gente já puxou o assunto do Daiane mãe, vamos falar agora da Daiane casada, mãe, que já é uma nova fase. É uma nova fase. É uma nova fase e... Cara, eu não sei te explicar, mas é uma fase como se... Toda mulher que a gente natural, pergunta... Né? Eu acho que toda mulher pergunta assim, olha, depois que eu sou mãe, eu passei a ter uma visão diferenciada, passei a entender algo. Com você foi assim também?
Cara, eu sou uma mãe... Como é que eu posso te explicar? É e não é, porque assim... Você sempre teve esse sonho de ser mãe? Sempre tive o sonho de ser mãe. É um amor indescritível. Você olha e fala assim, meu Deus, eu vou morder. E você realmente, você quer proteger o teu filho, cuidar do teu filho de todas as formas possíveis. Só que eu sou muito do tipo de também não querer sufocar o meu filho. Eu não sou a favor disso, entende? Então, o Caleb tá com 1 ano e 8 meses e eu tento... protegê-lo, mas ao mesmo tempo deixar também ele ter as experiências dele, os aprendizados dele. Mimo também, né, gente? Como toda mãe, mas que ele é muito, muito, muito bonito. Os avós também, como, né? Os avós, então, nem se falam. E eu acho que a gente passa a ter um senso, sim, de responsabilidade maior, isso muda na gente. E eu acho que o nosso foco também muda. Quando a gente tem um grande amor da nossa vida, né, que é o Senhor. A gente sabe que a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Mas quando você é solteiro, você tem um foco, às vezes, na carreira ou em alguma outra coisa. Não tô colocando Deus não, tá, gente? Deus tá acima de tudo, então... Tá esclarecido. Então você tem um foco na carreira. Aí depois você tá naquela fase do casamento também, você já tem um foco, né, no seu namorado, família, no seu noivo, enfim, já no seu marido, aquela paixão. Quando você tem um filho, parece que completa tudo, né? Então, naquela, não sei se essa palavra existe, completude, eu acho que não, acabei de inventar. Mas a gente criou aqui uma palavra nova. Então, quando você tem um filho, cara, você olha pra ele e fala... É como se todo o teu amor e todas as tuas forças estivessem ali. E você continua tendo seus outros amores, óbvio. Mas parece que ali você se move. Se o resto falhar, você tá ali. Não tem como explicar, só quem é mãe mesmo. Poxa, muito bacana. E a gente depois vai trazer também outras mães pra gente bater papo falando sobre esse tema, que é um tema também muito bacana. Mãe não tem manual de regra, né? Verdade. Tem gente que fala assim, o jeito de criar o filho é assim. Não tem. Primeiro que cada criança é diferente uma da outra. Segundo que cada verdade. A mãe tem 10 filhos e cada um é de um jeito. Uma personalidade, né? E segundo que cada mãe é diferente, nunca vai ser igual. Então, eu acho que você vai trazer 10 mães aqui e as 10, cada uma vai te falar uma coisa linda e cada uma diferente uma da outra, com certeza. Falamos de família, agora vamos voltar a falar de música. Vamos cantar um pedacinho de João 1? Vamos, posso beber uma água? Pode, beba água à vontade. Sala musical, ó, nossa caneca. Antes de você cantar um trechinho de João 1, fala pra gente do João 1. É uma música que ela é viva até hoje dentro do teu coração, né? E de todo mundo que escuta sempre fala isso, né? Dessa canção, a composição dela inteira, a composição do arranjo, sim, do clipe, da forma de que foi cantada. Sim. Cara, João, pra mim é uma canção muito especial. Foi a canção que eu gravei antes da pandemia. Gente, tudo foi antes da pandemia. Já virou clichê falar isso. Foi antes da pandemia também, foi naquela fase ali também, antes do casamento, acho que foi 2018, que eu acho que eu gravei João 1. É uma canção que ela é cristocêntrica, né? Eu amo cantar canções que são cristocêntricas, falar de Deus, falar de Jesus, exaltar, né, a glória dele. Desde o arranjo, pra mim foi muito especial. Muito especial também o medley que eu tenho ali no meio daquela canção, que eu amo, que é um clássico, né? Que é a música, o medley da consagração, da Aline Barros. Pra mim foi uma conquista, gente, conseguir autorização pra estar gravando esse louvor. E pra mim ela é viva até hoje. Até hoje a gente não trabalhou tanto o João 1 como a gente queria ter trabalhado, porque, como a gente já falou, né, foram fases e vem acontecendo uma coisa atrás da outra. E ela tá viva até hoje, é a canção que eu tenho como a mais nova pra mim, até a próxima que a gente for lançar. Tá preparando. Estamos preparando, estamos procurando, que é uma fase muito importante, que é a fase da escolha, da composição, da letra, né? Total. E, gente, eu falo pra vocês, eu me preocupo demais com a letra, porque não adianta, a gente vive o que canta. A gente vive. Sabe aquela questão assim, profetiza, todo mundo fala, mas é só intérprete de uma canção. Eu acredito que muitas pessoas
vem dessa forma, mas eu não vejo assim, ainda mais quando a gente se coloca... Tem que vivenciar aquilo, a gente se coloca como ministro, a gente acaba vivendo realmente aquilo. Você canta, você está profetizando, né, em forma de música. Então, eu não me tenho só como intérprete, eu tenho realmente como algo que eu tenho que saber. Cara, a gente vive o que a gente canta. Então, pra mim, isso é muito importante. A responsabilidade é uma grande. responsabilidade. Canta pra gente um trechinho? Claro, vamos lá. Jesus, o seu nome é Jesus. Não há outro igual a ti, igual a ti, Jesus. O seu nome é Jesus. Não há outro igual. Não há outro igual a ti. Aí a gente tem depois, né? E aí vai. Aí o que você vai fazer? Você vai lá nas plataformas digitais, procura Daiane Alves, Daiane Alves, e você já escuta e assiste o clipe também no YouTube. Assiste o clipe no YouTube que tá lá. Dai, que papo legal. Tem muita coisa, né? Eu queria falar de curiosidade. A gente não falou nada, eu queria falar ainda, eu queria ainda contar das nossas viagens, das coisas que a gente fez, mas vai ser bom porque é bom que a gente vai gravar a fase 2, né? Olha, eu voto por participação da Daiane Alves, parte 2. Se você já vota aí, gente. Pode me apoiar, por favor, me apoie, coloque aqui, porque o Newton tem a agenda muito ocupada e eu preciso entrar aqui na parte 2 de novo, porque não deu. Gente, olha, se Daiane começar a contar aqui as histórias, depois, sabe o que eu vou propor à TV? Vou propor à TV da gente trazer os amigos. Imagina, pra gente contar as histórias. Já começamos. O que vocês acham? Vai ser bacana, né? Muito bom. Dai, muito obrigado pela sua presença aqui. Deixa as suas redes sociais. Claro, gente, ó, @Daiane, como eu falei, Daiane com o I no meio e no final também, é bem brasileiro, então não tem dificuldade nenhuma. @Daiane_Alves, e ali meu Instagram oficial é o que eu mais uso. Facebook eu não uso muito não, viu, gente? Mas eu tenho a página lá também, você pode também tá curtindo, tá seguindo. E YouTube também, Daiane Alves. Dai, muito obrigado pela sua presença aqui nessa primeira temporada do Sala Musical na TV. Eu que agradeço. E eu fiquei muito feliz de você compartilhar um pouquinho da história com a gente. Isso é muito bom porque o público que está em casa, ele consegue... A nossa ideia aqui é que o público que esteja em casa possa estar sentado na nossa sala. Sim. E poder dividir um pouquinho das histórias que nós contamos aqui. Não, eu acho que é muito... Posso falar ainda? Pode. Pode. Eu acho também que é muito legal, porque assim, existe muitos cantores, que seguem o Sala Musical, que se espelham e eu acho que aquilo que a gente fala também serve como aprendizado, como experiência. Então, gente, chamado, ministério, sabe o que você faz? Você exerce e descansa em Deus. É isso que a gente tem que fazer, porque eu, basicamente, tenho 22, está em 2022, comecei no ano de 2000, né? Se eu for contar da gravação do primeiro CD, são 22 anos. Então, assim, em 22 anos são muitas experiências. É só acerto? Não. São erros também, erros nos quais a gente também aprende muito. E o sucesso da chamada, ele é medido por aquilo que Deus faz através de você. A gente hoje está vivendo uma fase, Newton, isso é parte 2. A gente está vivendo uma fase que tem muita gente ficando depressiva, frustrada, porque não tem seguidor, porque não tem like, porque não tem visualização. Meu chamado não dá certo, é um fracasso. Gente, põe isso na mente de vocês. A palavra, ela é bem sucedida quando ela atinge o seu alvo, o seu objetivo, assim é um louvor. Quantas pessoas são atingidas, alcançadas, transformadas, salvas, mudadas, coisas que você às vezes nem sabe. A gente nem fica sabendo às vezes e Deus faz através de nós. Então, se isso acontece, isso eu já falei no meu Instagram e eu gosto de ressaltar, você tem sucesso na sua chamada, que é diferente de fama. Fama é consequência, fama não é para todos. Às vezes pode ter, às vezes pode não ter, mas independente disso,
você tem Deus e você tem que fazer aquilo que Ele te chamou pra fazer. Não vamos ficar depressivos com isso, hein, gente? Pelo amor de Jesus. É força pra cima, é ânimo, é alegria e saber que Deus tá na frente. Uau! Fechamos com chave de ouro. E você, querido, muito obrigado pela sua presença aqui conosco no Sala Musical na TV, aqui na Rede Ágatos. Semana que vem a gente tá junto outra vez. Beijo, com mais gente. um convidado super especial, dividindo um pouquinho da experiência com você aí em casa. Já segue a gente nas redes sociais, @AgatosPlay, @Newton Barros e @Sala Musical em todas as redes sociais. E vai acompanhar a gente também, tá? Manda sugestão pra TV e tudo que a gente tá aqui pronto pra ouvir você também. Um grande beijo e até semana que vem. Dai, Beijo, muito gente. obrigado, tá? Obrigada muito obrigado a pela você. sua presença, tá? Até a próxima.